Olá, sou Talvaci Chaves, vigário da paróquia de Apodi, professor da Faculdade Católica, atualmente pós-doutorando em Ciência da Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Antes de tudo, muito obrigado para o meu querido primo, Padre Miqueias, pelo convite. Falar em meia hora do tema proposto, confesso que foi para mim o maior desafio. O tempo que temos dá apenas para fazer uma introdução conceitual, reflexiva. Certamente precisamos de horas para contemplar também a dimensão operacional e prática da missão na ambiência digital. Infelizmente, seria um pecado pedagógico tremendo da minha parte passar direto para o aspecto prático sem partir dos conceitos e do contexto digital, das mudanças paradigmáticas que estamos passando. Quem sabe em outras oportunidades a gente focaria no aspecto operacional da missão nas comunidades eclesiais online, ou como eu prefiro chamar, as comunidades eclesiais on-life. Outra coisa, como aqui se trata de um estudo formativo, farei minha apresentação num viés bem acadêmico. Não há necessidade de tomar nota, já boa notícia aqui para nós estudantes, não precisa tomar nota, porque todos os slides vão estar disponíveis para vocês. Aliás, já estão disponíveis na descrição deste vídeo aí no YouTube do Comide. Então vamos lá. Como ser missionário na ambiência digital? Desafios e oportunidades. O nosso encontro está dividido em 5 partes. Primeiro, o contexto digital. Segundo, a revolução das redes digitais, por quê e para quê. Terceiro, a missão da igreja na ambiência digital em 5 estágios. Quarto, o que pensa a igreja sobre a missão na era digital. E, por último, desafios e novas perspectivas da missão na era digital. Vamos para, inicialmente, o contexto digital. Dados agora de 2020, 59% da população mundial é usuária de internet, 72% da população brasileira é usuária da internet, portanto, bem à frente da população mundial. 145 milhões de brasileiros são usuários ativos de mídias sociais. Nos últimos 4 anos, o consumo de vídeo online cresceu 135% no Brasil. Daí a importância do YouTube para a missão, para a evangelização. O YouTube como principal espaço de entretenimento, de informação. A cada 10 brasileiros conectados, 9 usam o YouTube. No Brasil, tem mais números de celulares do que gente, somos 212 milhões e temos mais de 215 milhões de números de celulares ativos. O Brasil é o terceiro país que mais passa tempo no ambiente digital. Passamos diariamente 9 horas e 17 minutos conectados. Repito, 9 horas e 17 minutos conectados. Perdemos apenas para as Filipinas e a África do Sul. Todos os dados acima foram coletados antes da pandemia. Os dados foram coletados antes da pandemia, repito, porque sabemos que neste período de pandemia, mamãe, papai, vovô, vovó, bisavô, bisavó, todos, quase todos, foram quase obrigados, foram obrigados a quebrar muitos preconceitos para entrar na internet e poder continuar o laço, o vínculo afetivo com os seus filhos, com os seus netos, para fazer compras e muitas outras coisas por questão de sobrevivência. Esse dado é importante. Portanto, esses dados apresentados no pós-pandemia vão ter um salto muito grande. Vejamos. Esse segundo ponto, embora seja o mais teórico, ele é o mais importante. Nele está o diagnóstico para entender a nova civilização que está emergindo, o novo ser humano, a nova forma de ser igreja e de fazer missão.
A gente sabe que todo tratamento é precedido de um diagnóstico. Diagnóstico mal feito, tratamento mal feito. Por isso, não faz sentido viver e evangelizar dentro das redes digitais se não tenho um diagnóstico, um conhecimento do ambiente que estou morando. E aí a primeira pergunta que a gente introduz é: por que revoluções tecnológicas na história humana e não na história dos ratos, das baratas ou das ovelhas ou de qualquer outro animal? Porque o ser humano, atenção, porque o ser humano é a única técnico-espécie do planeta. Essa aula a gente perdeu no tempo de escola ou no tempo de universidade. Ninguém falou para nós isso. Repito, somos a única técnico-espécie do planeta. Nenhum ser humano sobrevive sem tecnologias. O rato, o boi, o calango e qualquer outro animal sobrevivem sem tecnologias. As tecnologias, digamos, já vêm embutidas no seu DNA, na sua genética. Esse viés de pensamento que estou puxando aqui vem de investigadores da Escola Canadense de Comunicação, pensadores como Haroldo Innes, Havelock, McLuhan, depois os seus sucessores como Neil Postman, Pierre Levy. Resumindo, de olho, por que acontecem revoluções midiáticas? Porque nós somos a única técnico-espécie do planeta. E por que, Talvaci, surgem novas revoluções de tempo em tempo na história da humanidade? Porque, na medida em que vai crescendo a população, nós vamos criando novas tecnologias para atender às demandas que vão surgindo. Quanto mais gente no planeta, mais necessidade de inovação tecnológica. Olha o que aconteceu nos últimos anos. Pulamos de aproximadamente 2 bilhões de pessoas no início do século passado para quase 8 bilhões. No Brasil, saltamos de 30 milhões no início do século XX para 212 milhões. Como se explica isso? Qual o papel das inovações tecnológicas nesse crescimento demográfico exponencial? Diz McLuhan, nós criamos as tecnologias e as tecnologias nos recriam, nos remodelam. Quanto mais gente, mais necessidade de inovação tecnológica para atender às nossas necessidades. E, consequentemente, ao surgir novas tecnologias, surge um novo ambiente, uma nova cultura, uma nova civilização, como diz o Pierre Levy. As tecnologias tendem a criar novo ambiente humano. Tudo isso para afirmar que as redes digitais criam um novo ambiente eclesial missionário com novos métodos e processos. Assim como não faz sentido trazer o modelo de escola da era industrial para dentro da era digital, da mesma forma, não faz nenhum sentido ser missionário na ambiência digital com os mesmos paradigmas missionários do século passado. Tem um filósofo americano do século XX chamado Thomas Kuhn, autor do livro A Estrutura das Revoluções Científicas, que diz mais ou menos assim: quando a gente não entende os fatos, quando a gente não tem clareza do que está acontecendo, é um claro sinal de que estamos enxergando ou interpretando a realidade de forma equivocada. Esse, na minha percepção, é o maior problema que estamos tendo com relação ao mundo digital. Nós estamos querendo interpretar a revolução digital em curso com os óculos, com os paradigmas mentais do século passado. Queremos ser missionário hoje com os mesmos ritos e práticas celebrativas do século passado.
Thomas Kuhn chama esse entrave de anomalia paradigmática. Ou seja, a gente não está conseguindo encontrar a tampa do quebra-cabeça. A gente não consegue encontrar o caminho de casa. Nossa casa está na direção norte e estamos indo na direção sul. Há muita gente, dentro e fora da igreja, que se estranha com a revolução digital em curso e afirmam que essa cultura digital não tem nada a ver com a cultura que elas nasceram e viveram até agora. Perfeito, estão corretíssimas. Elas têm razão. Essa cultura digital que se massifica rapidamente no mundo todo segue uma lógica e uma rota bem diferente daquela que a gente seguia no modelo analógico. Para reduzir esse entrave, a primeira coisa é buscar ter consciência de que fenômenos como o que estamos vivendo são recorrentes na história. As pessoas no passado já foram obrigadas a fazer rupturas paradigmáticas. Ou seja, não é a primeira vez que acontece uma revolução tecnológica dessa natureza. Uma grande diferença desta revolução digital em relação, por exemplo, à revolução do surgimento da linguagem oral há 70 mil anos, da linguagem escrita há 8 mil anos e outras, está na velocidade. O digital em curso acontece numa velocidade 1000 vezes maior do que a velocidade das tecnologias disruptivas do passado. Matematicamente, essa velocidade, essa aceleração tem uma correlação com a demanda por qualidade na quantidade. Tem uma correlação com a personalização do atendimento. Como já disse acima, quanto mais gente, maior a necessidade de tecnologias midiáticas para atender às necessidades do povo. Necessidade de alimentação, saúde, educação, cultura, etc. Portanto, respondendo à pergunta acima, as revoluções das redes digitais para quê? Para solucionar a crise da complexidade demográfica. A linguagem das redes digitais é um modelo distribuído de administração e de fazer qualquer outra coisa. No nosso caso, qualquer católico pode ser missionário por meio do Facebook ou qualquer outra rede digital, sem obrigatoriamente pedir autorização a ninguém, nem ao dono do Facebook, nem ao responsável da capela. E a qualidade da sua evangelização não é medida por um teólogo ou uma autoridade oficial da igreja, mas é medida pelos seus seguidores nas redes digitais, através de um like ou de um comentário sobre aquilo que ele fez, sobre aquilo que ele publica nas redes digitais. Gente, a lógica de avaliação das redes digitais é a mesma lógica do Uber. Quem dá estrelinha, quem avalia o taxista não é a fiscalização centralizada da cooperativa de táxi, mas cada passageiro do Uber. Da mesma forma, quando a gente compra um relógio na Amazon, quem avalia o vendedor não é o dono da Amazon, mas o cliente, que é atendido pelo vendedor, através de estrelinhas e comentários. Desse modo, a missão evangelizadora na ambiência digital é avaliada por cada pessoa que faz parte da minha rede, que participa comigo da mesma comunidade online. Portanto, se não entendermos a lógica da cultura digital, continuaremos evangelizando na ambiência digital, aplicando os mesmos modelos comunicativos, litúrgicos e celebrativos da cultura analógica. E agora partimos para o terceiro ponto do nosso encontro, a missão na ambiência digital em 5 estágios. Para explicar os 5 estágios da missão na ambiência digital, tomei como referência as 5 fases de sofrimento da doutora Elizabeth Ross. Nelas, ela descreve o estado emocional de uma pessoa diante de uma perda significativa na vida.
Como já fundamentei acima, uma das principais mudanças paradigmáticas que a instituição igreja está enfrentando é a passagem do modelo eclesial midiático unidirecional, centralizado, a evangelização dos púlpitos, para o modelo bidirecional e descentralizado, a evangelização nos smartphones, nas mídias sociais, a evangelização ubíqua, meu celular, minha igreja. Logicamente, cada padre, cada leigo, cada bispo vive os 5 estágios de forma diferente. Quanto mais flexível, aberto às mudanças, quanto mais imerso na cultura digital, mais facilidade terá de fazer a passagem da negação à aceitação. Os 5 estágios estão aí, acontece da seguinte forma, da seguinte ordem: negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. O primeiro estágio, negação. Em geral, bispos, padres e leigos ignoram ou não acreditam no novo paradigma eclesial que emerge na cultura digital. Fecham-se nos seus paradigmas comunicativos, eclesiais, analógicos, centralizados e saem por aí dizendo: redes digitais não vão afetar o nosso modo de ser igreja. Não precisamos mudar nada, porque as mídias digitais são uma moda passageira. No segundo estágio, raiva. Muitas lideranças eclesiais começam a perceber que as redes digitais estão mudando a forma de ser e fazer missão, e começam a sentir na pele que o novo paradigma está impactando diretamente a evangelização da igreja. Porém, se sentem indignados com tudo isso. Nesse estágio é comum ouvir: a missão na minha igreja estava indo tão bem, por que essa revolução digital logo agora? É duro. Parece que esse negócio de rede social não é modismo. Terceiro estágio, negociação. Nesse estágio, as lideranças eclesiais já sabem que é quase impossível fazer missão ignorando a ambiência digital. Mas, apesar disso, continuam resistindo, tentando fazer missão usando a linguagem, a metodologia e os paradigmas anteriores, que já não funcionam tão bem. Nesse estágio, pensam mais ou menos assim: não é justo mudar de uma hora para outra. Vamos continuar nossa missão atuando como sempre fazemos, até onde for possível. Até onde for possível. Outros questionam: por quanto tempo que continuaremos nossa missão evangelizadora no nosso tradicional modelo? Quarto estágio, depressão. Nesse estágio, as lideranças eclesiais se conscientizam de que um novo paradigma eclesial precisa ser considerado na ambiência digital. Porém, ficam desesperados porque se sentem analfabetes. Aqui é diferente de analfabeto, analfabete é o analfabeto digital. Isto é, não sabem evangelizar usando as linguagens e métodos das novas mídias digitais. É uma fase angustiante de desesperança. Nesse estágio, pensam assim: estamos perdidos e despreparados. Não faz sentido evangelizar do nosso jeito nessa nova ambiência digital. Outros dizem: assim, é impossível ser missionário nas redes digitais. Não temos o comando e o controle de nada. E, por último, o último estágio e o estágio feliz, que todos nós estamos abraçando, a aceitação. Depois de percorrer as fases anteriores, as lideranças religiosas finalmente compreendem e aceitam as transformações do novo paradigma midiático e alimentam a esperança que poderão evangelizar na nova ambiência digital e terão um resultado feliz. As declarações neste estágio são as seguintes: como aprender as novas linguagens digitais para evangelizar bem nesse novo cenário? Outro diz: reconhecemos os riscos, mas seria muita ingenuidade negar as redes sociais como território
carente de missão e evangelização. Outro diz: que competências, estratégias, plataformas precisamos desenvolver para inserir corretamente a missão da igreja dentro da emergente cultura digital? Vamos então para o nosso penúltimo ponto. Paulo VI, vamos começar por ele. Penso que foi um grande papa nesse papel da comunicação. Deixa eu subir eu para cá. Aliás, deixa eu sair daqui. Diz Paulo VI, lá na década de 60, o cérebro mecânico vem em auxílio do cérebro espiritual. O homem infunde nos instrumentos mecânicos o reflexo das funções espirituais. Traduzindo, a internet vem em auxílio do cérebro espiritual. E aqui eu não diria apenas vem em auxílio. A internet tornou-se uma extensão da nossa vida, tornou-se um pedaço da nossa igreja. Nós realizamos a missão dentro das mídias sociais. É bem mais amplo. Aqui o Paulo VI ainda tinha aquela visão de tecnologias midiáticas como instrumentos. A internet, graças a Deus, não é mais um instrumento assim como o rádio e a TV. A internet, a rede, as redes sociais, elas são uma ambiência, é um espaço vivo onde passamos, como vimos, boa parte do nosso tempo. Bento XVI, o mundo digital está portando um novo modo de pensar e de viver a fé. Estamos entrando numa nova era, a da evangelização em rede. O extraordinário potencial das novas tecnologias é um verdadeiro dom para a humanidade. Depois, com a rede, o que faz a autoridade não é a mitra, não é o fato de ser padre ou bispo, mas a inserção interativa dentro da rede. Portanto, não faz sentido o padre, o bispo ou qualquer pessoa entrar na rede com aquela mesma lógica de broadcast, de transmissão, como a gente usa no rádio, no jornal, né, no jornal escrito ou na televisão. Se estamos na rede, o sentido ou o segredo é exatamente a interação. As redes sociais tornam-se cada vez mais parte do próprio tecido da sociedade. As redes sociais são o ponto de partida da comunicação para muitas pessoas que procuram conselhos. Então, o Bento XVI, ele foi um grande iluminado nesse campo da comunicação digital. Ele percebeu ali a internet não como instrumento, mas a internet como um ambiente onde todo mundo, né, se nós padres, bispos, leigos queremos entrar na internet, não devemos entrar para publicar, para transmitir, como a gente faz nas nossas igrejas, usamos o púlpito para transmitir para uma massa. Se entramos na rede é para interagir. A nossa autoridade está na interação, não naquilo que a gente é enquanto figura institucional. Depois, Papa Francisco, a principal vocação da rede é tornar-se próximo, encontrar-se para dialogar. A pergunta que ele faz: haverá alguma coisa no ambiente digital que nos ajuda a crescer em humanidade e na compreensão recíproca? A cultura da rede é a cultura do compartilhamento. A internet é um dom de Deus. Portanto, mais uma vez aí, quebrando essa esquizofrenia que a gente cria, o que a gente criou da internet, como algo distante, como algo longe da humanidade, da relação. A vocação da internet é a presença, é o encontro, é o diálogo. Para mim, isso aqui é fundamental. Ainda Papa Francisco, na rede, quem é o meu próximo? Na rede, o que significa estar presente na vida de alguém? Uma vez que não há mais barreiras de espaço e tempo. Em qualquer lugar e a qualquer tempo, nós podemos fazer algo na rede. O bom samaritano
passa também pelas estradas digitais. Abrir as portas da igreja ou das igrejas significa também abri-las no ambiente digital. É próprio aquilo que nós estamos vivenciando nesse tempo de pandemia. E, para concluir, o diretório, uma voz aqui do Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, o número 17. A revolução das comunicações afeta, de igual modo, a percepção que se pode ter da igreja. Tudo isso tem consequências pastorais importantes. Esse fenômeno impulsiona a igreja a fazer uma espécie de revisão pastoral e cultural. Essa revisão pastoral e cultural tem tudo a ver com uma revisão paradigmática que a gente viu lá no segundo ponto. Sem a revisão paradigmática, a gente corre o risco de deixar fora da nossa evangelização toda essa nova geração que vive imersa na cultura digital. E agora vamos para o último ponto, o quinto ponto, desafios e novas perspectivas da missão na era digital. Vejamos inicialmente os desafios e em seguida as novas perspectivas. O primeiro desafio de cara aqui é o de ser e fazer missão em um mundo VUCA. Eu vou deixar para vocês pesquisarem no Google Mundo VUCA. Aqui estão as iniciais do que significa cada letra. É um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo complexo e um mundo ambíguo. O segundo desafio é o psicológico. O grande desafio é psicológico, não é tecnológico. Mudança é um problema emocional, psicológico. Desinstalar-se, traçar caminhos novos, causa insegurança, causa medo, requer muitas vezes quebra de paradigmas. Uma pesquisa feita pela Gardner revelou que 80% das pessoas não estão preparadas para fazer a transformação digital dos seus negócios. Aquelas que estão fazendo, na verdade, estão se aventurando em gambiarras, mas ainda não entenderam a verdadeira lógica da mudança. Da mesma forma, gente, muitos de nós, padres e leigos, não fomos e não estamos preparados para fazer a transformação digital das nossas comunidades. Outro desafio é aquele de abandonar a lógica do dualismo esquizofrênico on e off, online e offline. O Papa Bento XVI, na 47ª Jornada Mundial das Comunicações, pede para derrubar as paredes do dualismo digital. Diz ele que, enquanto permanecermos com a ideia esquizofrênica de que é preciso sair das redes sociais para viver relações reais, como que as relações nas mídias sociais não fossem reais, não teremos condições de viver, muito menos de evangelizar na rede. Enquanto houver o dualismo on-off, se multiplicarão as alienações. E essas alienações vêm mais das pessoas que estão fora das redes, que estão fora da cultura digital. Portanto, as pessoas mais idosas, as pessoas que têm dificuldade de entender a nova lógica, elas se sentem mais alienadas, elas se sentem perdidas ao interpretar esse novo mundo. Outro desafio, o de superar o modelo de igreja de púlpito unidirecional para o modelo bidirecional, interativo e descentralizado. Assim como os jovens não têm saco para ver programas televisivos, radiofônicos, sem interação, da mesma forma, não tem saco para assistir todo domingo celebrações longas, vindas de cima para baixo, sem interação e participação. Igreja e escola que não criarem práticas religiosas e pedagógicas semelhantes às plataformas de games e redes sociais interativas não conseguirão atrair as gerações imersas na cultura digital. Diante disso,
concluímos com as novas perspectivas da missão na era digital. Antes de tudo, entender o valor teológico e espiritual das redes digitais. Como disse Papa Francisco, é entender a vocação da rede. A vocação da rede como encontro, como presença, como tornar-se próximo para dialogar. Entender que as redes eclesiais digitais complementam e fortalecem as comunidades eclesiais físicas. Vivemos na era da missão híbrida, sinestésica, noosférica, são termos que precisariam aulas para explicar, para dizer que nunca uma realidade vai substituir a outra. Quando o fato de eu estar dando ênfase aqui na missão na ambiência digital, porque esse é o meu tema. Mas a ambiência digital não substitui a ambiência física, o espaço físico convencional. Elas se complementam. Depois, criar linguagens e metodologias para evangelizar de forma eficaz nas comunidades eclesiais on-life. A adoção dessa expressão on-life, que é um termo de um filósofo italiano, Luciano Floridi, é exatamente para ver se a gente quebra aquela esquizofrenia que o Papa Bento pediu, né, nas cartas, nas mensagens de comunicação. Aquela esquizofrenia que existe ao separar o on do off, ao dizer que um é melhor do que o outro e por aí vai. Nós vivemos, na verdade, a realidade on-life. É o casamento indissolúvel das duas realidades. E a tendência natural é a consolidação desse vínculo, desse casamento. A gente não consegue mais separar uma realidade da outra. Se estamos passando quase 10 horas por dia no ambiente digital, é um claro sinal de que esse casamento já existe há muito tempo na nossa vida. Perceber que vivemos o início da reintermediação da missão. Antes, a missão era intermediada por redes centralizadas, por autoridades fixas, clero, matrizes, capelas, coordenadores. Hoje, entre aspas, meu celular, minha religião, minha igreja. Onde tem um celular, tem potencialmente uma célula missionária. Fazer missão com e não para o povo. Né? Nós sabemos que a natureza do cristão, daquele que é batizado, é missionária. A gente não faz missão. A gente é missionário. A nossa alma, o nosso ser, quando a gente é banhado pela Trindade, naquele momento, toda a nossa alma, nosso ser cristão se transforma num ser missionário. Então, não é fazer missão para alguém, é fazer missão com. Depois, a ambiência digital não é o lugar do verbo, é o lugar da carne. E o verbo se fez carne. E o verbo se fez bit, como diz o Sbardelotto, né, o Moisés Sbardelotto. Então, a ambiência digital como esse lugar de carne, de sangue, de vivência, de gente. E onde tem gente, tem divino, tem Deus. Por isso, pensar nessa ótica, quebramos aquela esquizofrenia lembrada atrás. Como perceber o fiel do outro lado da tela como um sujeito missionário, uma pessoa ativa da celebração? Que tal o grande desafio? Como eu, missionário, animador de comunidade, interajo com as pessoas que rezam comigo pelo YouTube, Facebook, WhatsApp. Sabemos que as pessoas que estão do outro lado da tela, sobretudo a nova geração conectada, imersa na cultura digital, não suporta mais apenas receber de forma passiva um conteúdo ou qualquer outra coisa. Se não houver interação, rapidamente ela abandona aquele lugar e vai procurar um local onde ela se sente partícipe, membro ativo no processo. Missão bimodal on-life figital, outra palavra figital. Aí é o casamento da palavra físico com digital.
Eu prefiro o on-life, ela me representa. Então, missão, que missão é essa? Que missão bimodal on-life é essa? É a missão, é o ter consciência de que temos no mínimo dois públicos na nossa frente, com duas linguagens, com dois modos diferentes de rezar, de estudar, em síntese, duas culturas, perdão, duas culturas diferentes. Uma cultura é aquela dos visitantes digitais, aqueles que veem a ambiência digital como uma terra estrangeira para viver. E a outra cultura é a cultura dos residentes digitais. São todos aqueles que têm o ambiente digital como o seu habitat natural. Para estes, viver um dia fora da rede é motivo de sofrimento e desespero. Passar um dia sem internet é o fim do mundo. Enfim, no atual contexto de pandemia, para os visitantes digitais, minha casa, minha igreja. Inclusive, já ouvimos essas expressões aí: minha casa, minha igreja. Para os residentes digitais, meu celular, minha igreja. Ou seja, a ambiência digital como lugar teológico, espiritual, o lugar do encontro pessoal com o sagrado, por meio das diversas manifestações religiosas nas comunidades eclesiais online. Aqui estão as referências bibliográficas. Quem quiser aprofundamento, quem quiser ir a fundo, tem essas daqui e tem dezenas de outras na internet. E aqui estão alguns dados referentes a Talvaci. Nesse QR Code tem o meu perfil e as minhas redes digitais. Muitíssimo obrigado. Espero que eu tenha despertado o interesse de vocês em pesquisar a fundo sobre este tema. Não faz sentido parar nessas minhas provocações. Estou sempre estudando sobre isso e compartilhando nas minhas mídias sociais. Se deseja curiar minhas pesquisas, convido a se inscrever no meu canal do YouTube ou nas outras redes. Um forte abraço a todos vocês que estão inscritos aqui nesta formação. Um abraço ao meu querido Miqueias, Padre Miqueias, perdão por ter extrapolado um pouco o tempo. Enfim, como reza o nosso querido Padre Luiz Mosconi, a vida é missão sempre. Até a próxima.